Olá! Nessa aula de Gerência e Qualidade de Software, veremos sobre qualidade de código e como escrever um código bom. Todo desenvolvedor já se deparou com um código ruim. O pior que eu já resolvi era normalmente uma lógica de negócio que era muito grande e o desenvolvedor que fez isso, ele tentou resolver, por exemplo, uma classe, uma coisa única, num módulo único, toda a regra. Então era bem confuso o que fazia o quê e eu tinha que passar por todas as regras para poder descobrir onde estava o problema. Eu já vi algumas bibliotecas na internet, quando eu estava começando a interagir mais com a comunidade open source, que eram bem ruins, porque não tinham muita documentação, eram muito perdidos, ficava muito difícil de entender e até tentar fazer alguma colaboração com eles. Eu acho que o pior código que eu vi, infelizmente, foi meu, de alguns anos atrás. Eu tinha acabado de entrar na universidade, eu não tinha nem ideia do que fazer. Então, era um código que o main dele tinha umas 200 linhas. Tinha uma variável temp2, que eu fiquei procurando depois, porque eu descobri que eu tinha um temp1 já. E eu tive que usar ela. Apesar de ser fácil dizer o que é um código ruim, muitas vezes é difícil dizer o que é um código bom. Eu acho que tem vários fatores que, de um modo geral, tem que estar alinhado com todos os envolvidos, né? Então, talvez para alguns dos envolvidos, um código bom seja um código que seja rápido de ser desenvolvido, um código que seja legível. Um código bom, para mim, ele precisa ser testável, ele precisa estar bem conciso, bem sucinto, ele precisa ser feito para outros programadores lerem. Um código não é feito só para a máquina, mas sim para todo mundo que for ver, for dar manutenção do seu código, eles precisam conseguir entender. Para mim, um bom código é aquele código que você olha e você sabe exatamente o que ele faz. Além de funcionar da forma como ele pretende, como ele deveria funcionar, você entende o que ele deveria fazer logo que você olha para ele. Um bom código é correto quando ele faz o que se espera dele. Também é eficiente quando não desperdiça recursos computacionais, como memória, processamento e rede. Mas um bom código também é elegante. Ele precisa ser simples, limpo e fácil de entender. Um código não deve ser feito só para um compilador gerar um executável. Também deve ser feito para que um outro desenvolvedor possa entendê-lo. Por fim, um bom código precisa ser testável. Deve ser fácil procurar defeitos nele. Vamos ver um exemplo. O que esse código faz? Não é muito fácil dizer o que o código faz por causa de alguns problemas dele. Os nomes das variáveis não denotam o que elas fazem. A indentação não ajuda a identificar onde começa e termina os blocos, em especial os fors. O espaçamento está inconsistente, o que dificulta a leitura. Também existem variáveis desnecessárias, como o k. O primeiro for também é desnecessário. E o fato de as variáveis serem inicializadas longe de sua declaração também dificulta a leitura. Se reescrevermos esse código, ele fica mais legível. Esse é o mesmo código anterior, mas reescrito. Só pelo nome das variáveis já fica claro o que ele faz. Ele soma os números positivos de uma lista de números passados na chamada do programa. Mas não é só o nome das variáveis. O código está corretamente indentado e com espaçamento adequado. Então vamos ver algumas boas práticas e recomendações para melhorar a qualidade do código. Escolher bons nomes de variável é fundamental. O nome deve revelar claramente o significado da variável. Se a variável precisa de um comentário, então o nome dela não é adequado. Nomes genéricos, como flag, dizem muito pouco. Use nomes mais claros. Siga a convenção do seu time ou da linguagem de programação para usar nomes apropriados. Por exemplo, aqui o nome encontrou produto está escrito em lower camel case. Também devemos evitar que o desenvolvedor tenha que mapear mentalmente o nome da variável. Em geral, I e J são nomes adequados apenas para controladores de for. Para representar outras variáveis, eles não são claros. Prefira nomes mais sugestivos. Aqui se preferiu quantidade de produtos e produtos indisponíveis. Também devemos evitar abreviações. A maioria dos IDEs atuais completam a digitação do nome da variável, então não há um trabalho maior por causa disso. O problema de abreviação é que nem sempre é claro o que ela quer dizer. O que é MED? É média? E NumPalig? Só lendo melhor o código para entender o que ela quer dizer. Nomes sem abreviação são mais claros.
Porém, devemos tomar cuidado com nomes muito longos. Eles também atrapalham a leitura. Uma outra boa prática é evitar nomes redundantes. A notação húngara, por exemplo, é redundante para linguagens estaticamente tipadas como Java. No exemplo, prefira quantidade e sobrenome. Os nomes também precisam ser adequados ao domínio de aplicação e seguir as boas práticas de design. Por exemplo, imagine que queremos definir um método para fazer com que um cliente compre um produto. Fazer cliente, get carrinho de compras, add, produto, soa estranho e parece ser uma quebra de encapsulamento. O carrinho parece ser algo interno ao cliente. Usar cliente, add, produto também não é elegante. É estranho pensar que o cliente adiciona o produto. Ele compra o produto. O mais legível é fazer algo como cliente compra produto. Também evite usar números diretamente no código sem uma explicação. Esses números são popularmente chamados de números mágicos. Se o número não tem explicação, o leitor não sabe por que precisa ter exatamente esse valor. Criando uma constante, fica mais claro o racional do número. De uma forma geral, na orientação a objetos, o nome das classes deve ser um substantivo, no singular, já que elas representam um conceito. Por exemplo, conta corrente, produto e pedido. Os nomes dos atributos também são substantivos, mas podem ser verbos representando estado, como por exemplo, nome, telefone, está ativo, pedido processado. Os nomes dos métodos devem ser verbos, já que eles representam uma ação. Em português, usamos verbos no infinitivo ou no presente. Por exemplo, comprar ou compra, atualizar nomes ou atualiza nomes. Um assunto polêmico sobre qualidade de código é quanto aos comentários. Algumas pessoas acham que um bom código deve possuir muitos comentários, enquanto que outros acham que um bom código deve ser tão legível que não precisa de nenhum. A verdade é que comentários não tornam um código ruim legível. Melhore o código para que ele não precise de comentários. Então tire comentários desnecessários. O ideal é que o código seja autoexplicativo. Coloque comentários para algo que não é possível deixar claro no código, como por exemplo, a intenção do que está escrito, a origem daquilo, uma explicação mais detalhada de algo importante, etc. E ao invés de comentar um código que não é mais usado, apague-o. Os sistemas de controle de versão guardam um histórico, então não é mais preciso ter medo ao apagar um código que não é mais útil. Deixar um código como a chamada do atualizar lista pode gerar confusão para quem lê o código. Isso ainda é importante? Devo me preocupar com isso? Se não é necessário, tire. Um outro aspecto importante para a qualidade de código é a programação defensiva. A ideia é a mesma da direção defensiva que se aprende na autoescola. Você deve prevenir ou evitar defeitos no software, mesmo que não sejam causados por você. Isso significa que o seu código deve se proteger de entradas inadequadas. Na prática, isso quer dizer que você deve verificar valores dos parâmetros de entrada e verificar dados obtidos por fontes externas, sejam usuários, arquivos ou outros sistemas. Existem várias opções para lidar com os problemas. Algumas opções são jogar uma exceção, retornar um código de erro, terminar o programa, registrar no log o problema, retornar a mesma resposta anterior e apresentar uma mensagem de erro ao usuário. Cabe a você analisar qual é a mais apropriada para a situação em questão. E claro, muitas vezes a solução envolve diversas dessas opções. O espaçamento e a indentação são também fundamentais para a qualidade de código. Evite pular linhas desnecessariamente, elas dificultam a leitura. Mas pule uma linha para organizar o código logicamente. Declare variáveis no início do bloco, seja ele um bloco real ou lógico. E cuidado com a indentação. Siga a regra definida na sua empresa ou pela linguagem de programação. Como diria um professor meu, você não precisa gostar do padrão, você só precisa seguir. Por fim, algumas últimas recomendações. Não duplique um código, isso dificulta a manutenção. Reorganize o código para que ele possa ser reaproveitado. Evite processamento desnecessário, mas também evite excesso de otimização. O excesso de otimização deixa o código mais difícil de entender e pode dificultar bastante a manutenção. Como recomendação final, o fundamental é ser consistente.